Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lopes. Sou uma das fundadoras de uma empresa que chama Alctus, que é uma empresa que está fazendo um dos primeiros sistemas na blockchain do Ethereum aqui no Brasil. A minha formação eu formei aqui na UFMG, sou engenheira de controle e automação e trabalhei por muito tempo na DTI Digital, que é inclusive uma das patrocinadoras do evento. Eu recomendo muito que vocês passem lá no stand, que está muito legal, e conversem com o pessoal lá. Então, vamos começar. Primeiro, então, gostaria de criar uma hipótese aqui, gostaria que vocês trabalhassem comigo na solução de um problema. Vamos supor que duas pessoas que não se conhecem estão querendo escrever um livro. Como é que elas vão fazer isso? Cada uma vai escrever uma página desse livro e elas vão colocar nesse livro. Agora, vamos pensar, se você está escrevendo um livro com alguém, você não vai querer que esse livro seja publicado com o seu nome, com um conteúdo que você não confia, um conteúdo que você não aprovou. Ou seja, de alguma forma, essas pessoas vão ter que concordar em cada uma das páginas desse livro. Imagina, para duas pessoas, isso já cria um problema. Agora, vamos imaginar que são várias pessoas, cada uma escrevendo uma página, colocando nesse livro, pessoas ao redor do mundo que não se conhecem vão ter que concordar com o conteúdo desse livro. Isso cria um problema num negocinho que se chama consenso. Como é que a gente vai conseguir fazer essas pessoas chegarem em um consenso para escrever esse livro? Normalmente, a primeira solução que se dá é centralização. É a centralização. E a gente vê isso com muita frequência em governos, em bancos, em veículos de informação, como jornais e televisão, ou seja, você tem uma empresa que ela dita o que é certo, o que é errado, o que deve ir ao ar, o que não deve ir ao ar, ela controla o dinheiro, se você tem algum problema, ela vai lá e bloqueia a conta. Com certeza, todo mundo aqui já teve o problema de fazer alguma movimentação que o banco julgou meio estranha, ele bloqueia essa conta quando você está no meio de uma viagem. Fala, você fez umas movimentações estranhas, fala, meu filho, mas é meu dinheiro, minha conta, você bloqueia. Você fica na mão. Isso que acontece quando você tem centralização. Nossa, está muito mal orientado. Vou ter que descer aqui um pouquinho. Ali em cima não dá para ver, mas está escrito internet. A internet surgiu como uma das primeiras soluções contra esse problema de centralização. Então a internet é uma maravilha. Você conecta seus dispositivos, você consegue buscar informação de onde você quiser, do lugar que você quiser, não tem ninguém ali te censurando. Seus dados estão todos na nuvem, tem essa tal dessa nuvem, que fica tudo lá, vai tudo para a nuvem, ok. Só que essa nuvem não é muito bem uma nuvem. Essa nuvem tem nome, essa nuvem tem endereço, e essa nuvem tem dono, grande parte das vezes. E o Facebook é um grande exemplo, que a gente está mais do que acostumado a ver por aí as notícias. E é que é a cara dessa nuvem. Essa nuvem nada mais é do que um pátio de servidores, um tanto de computador que está gravando os seus dados lá, está gravando os dados de outras pessoas lá, e simplesmente, se você explodir isso aqui, vai tudo para o espaço. Ou pior, se alguém simplesmente invadir esse sistema, pega dados que eles dizem que estão protegidos. Ou seja, o que a gente tem com a internet não é uma descentralização. Você pode falar, Lud, mas a gente tem o Google como opção, a gente tem a Microsoft. Para quem não ouviu falar do WeChat, isso aqui é o grande comando de informações na China. Tudo na China passa pelo WeChat. A gente tem a Apple, ok, mas isso não está exatamente descentralizado. Na verdade, são focos de centralização de certos serviços. Por que eu estou falando isso? Se você desativa um deles, você desativa tudo que está em volta. Não são serviços parecidos, não são serviços similares, são simplesmente núcleo de centralização da informação. É um passo melhor de ser totalmente centralizado, mas ainda não é descentralizado. A gente ainda está muito à mercê do controle dessas grandes empresas. Aí teve mais um próximo passo para a descentralização. Compartilhamento P2P. Teve grande empresa que trouxe muito benefício para a gente, foi o BitTorrent. Surgiu com o Torrent em 2001. Em 2005, o BitTorrent foi responsável por 35% dos dados trafegados na internet, no mundo todo. O que eles trouxeram de avanço? Não tem aquele pátio de servidores igual do Facebook, onde toda a informação está lá. Não, você quer disponibilizar um arquivo, o seu computador começa a disponibilizar aquele arquivo direto para outro computador e direto para um outro computador. Se eu disponibilizar, por exemplo, o vídeo dessa palestra, aí você pega o vídeo da palestra, coloca no seu computador, você também pega. Todos esses computadores começam
a disponibilizar esse arquivo e eu desligo o meu computador, não quero mais disponibilizar minha palestra, já era. Já caiu na rede P2P, todos os outros computadores estão fazendo parte desse compartilhamento. Isso sim é descentralização. Você não tem um único computador que está responsável por essa informação. Então, voltando para o nosso caso do livro, qual que seria essa relação? Ao invés de cada um escrever uma página, passar por algum órgão que falasse, essa página aqui está bem escrita, podemos colocar no nosso livro. Não, cada um vai ter uma cópia desse livro. Vamos começar o livro da página 0, cada um vai ter uma cópia. Quando você quiser escrever uma nova página, você coloca no seu livro e todo mundo pega uma cópia desse livro, se concordar com aquela nova versão. Então, como é que se dá essa propagação? Escreve a página, quem concordou, pega a cópia. Quem não concordou, fala, não vou pegar essa atualização desse livro porque eu não concordo. Só que o que acontece? E sem a menor comunicação entre eles, esse cara se torna uma minoria. Então, você tem duas versões de um livro, uma que é adotada por 95% das pessoas que têm esse livro, e um que é adotado somente por 5%. O que acontece? Essa versão cai em desuso. Então, você conseguiu atingir um consenso, sem precisar todo mundo entrar em discussão. E se vocês conseguiram entender o esquema de escrita desse livro, é exatamente assim que acontece com o Bitcoin. Vamos entrar um pouquinho então, mais a fundo agora no Bitcoin, e um pouquinho mais técnico, porque eu acho que vai ser interessante especificamente para esse público. Então, no Bitcoin, ao invés de ter pessoas escrevendo os livros, nós temos computadores gerando transação. Então, o Bitcoin ele é um sistema que você vai baixar no seu computador e você vai começar a gerar transações e validar transações. Transações de quê? De transferência de valores. Então, criou-se essa moeda, Bitcoin, simplesmente para conseguir mostrar esse saldo de transações. Meu Deus, moeda digital, que coisa maluca. Ô, gente, para pensar numa transferência bancária. Quando eu vou transferir para você R$1.000, você acha que vai sair R$1.000 em notinhas, vai passar pelos fiozinhos ali do meu computador e vai chegar a R$1.000? Não, é um computador fazendo um cálculo. Tira R$1.000 da minha conta, adiciona R$1.000 na sua conta. E o Bitcoin é isso, a moeda do Bitcoin faz isso. Ele subtrai de uma conta, adiciona em outra. E essas transações são geradas e validadas em vários computadores de todo mundo que quiser fazer isso. Só que a gente tem um problema. Essa validação e essa geração de transações, ela demanda trabalho do computador. Então, como é que a gente vai fazer para estimular que pessoas baixem esse sistema e ajudem a validar as transações? Você tem que recompensar. E isso, na época do BitTorrent, eu até lembro um pouco. Algumas comunidades tentavam fazer você ser recompensado se você permitisse, se você deixasse o seu arquivo em modo seed. Porque é muito fácil. Simplesmente baixa seu arquivo e desliga o upload para utilizar a sua banda de internet discada, que era o que a gente tinha na época. E resolveu isso com essa recompensa. Então, você vai lá, coloca o seu computador para trabalhar e ele te recompensa, aumentando o seu saldo de Bitcoin na sua carteira. E como é que essas transações são organizadas, então? Como é que esse livro é montado? Cada vez que um computador pega as transações, ele adiciona isso num bloco e referencia esse bloco com o bloco que foi criado anteriormente. Então, todo bloco, vamos pegar o bloco atual, tem a transferência dele para mim, tem a transferência entre vocês dois, e tem várias transferências lá. Esse bloco, ele aponta também para o bloco de transferência anterior, da transferência anterior, até o primeiro bloco que foi criado. Ou seja, para validar que eu estou transferindo 5 bitcoins para alguém, que eu realmente tenho aqueles 5 bitcoins, o computador ele varre todas as transações que foram feitas desde o início para comprovar que eu tenho saldo suficiente para fazer aquela transação e evitar um problema que chama de double spending, que é quando você gasta além daquilo que você tem, gasta 2 vezes a mesma coisa. Então, essa cadeia de blocos te dá esse histórico de todas as transferências. E é assim que ele consegue saber o saldo de cada um. E vamos supor que tem vários computadores, então, gerando transações, validando transações, montando seus blocos, e 2 chegaram a blocos quase ao mesmo tempo, um logo depois do outro. Acontece que você cria uma rede separada. O mesmo caso do outro livro lá. O rapaz não concordou com aquele livro e criou uma versão de livro separada. E é aí que o consenso entra. Quando você cria uma outra rede paralela, se essa rede, durante algum tempo,
se permanecer menor do que alguma outra rede, do que a rede principal, essa rede simplesmente vai morrer. Então, você vai garantir que o principal chain, a principal rede desses blocos, é a que está sendo validada e está sendo acertada pela maioria dos computadores que estão trabalhando para esse sistema. Para explicar, então, mas, Lud, você está falando que o computador trabalha, ele valida, mas que trabalho é esse? O que ele fica fazendo, que é tal de mineração? O que é mineração? Então, esse aqui é um bloco do Bitcoin. Entre várias informações que esse bloco tem, as mais importantes são o número dele, que é incremental desde o primeiro, então, o bloco Gênesis, o primeiro bloco é o bloco 0, bloco 2, blá, 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 por aí vai. Então, ok, temos o número do bloco, número de transações. Então, como eu falei, ele vai pegar todas essas transações entre carteiras, juntar e montar num bloco. Tem o tamanho dele, bytes, tem a versão e tal. E ele tem esse número do hash, que é um número único dele, e tem um hash também de uma raiz Merkle. Para eu começar a explicar esses campos são os mais importantes para esse trabalho do computador, vou explicar um pouquinho do que é a função hash. Então, a função hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo. O que isso quer dizer? Ele pega uma entrada, passa por um algoritmo de criptografia e computa uma saída com um tamanho fixo. Se eu variar um pouquinho essa entrada, a saída muda e tem o mesmo tamanho. Se eu variar totalmente essa entrada, não é nenhum número, é uma string, não importa. A saída vai ter o mesmo tamanho. E é totalmente diferente. Então, você consegue perceber que o contrário é impossível. Quer dizer, computação, até que nesse caso, não existe. Mas seria um computador que não existe hoje em dia para fazer esse trabalho inverso. Esse trabalho é basicamente inviável. Então, é uma criptografia extremamente segura. Chama SHA-256, que é a mais usada hoje em dia. Então, ok. Temos essa criptografia. Então, o que são esses hashes? Esse hash, não, perdi a palavra. Ele é um resumo de todas as transações que tem nesse bloco. Então, todas as transações são passadas por essa criptografia e geram um hash para cada uma. Aí ele vai pegar todas essas transações, eu vou explicar como que ele faz isso, junta todas elas e gera um hash final. Ou seja, se você alterar alguma transação aqui, esse hash vai mudar. Essa que é a principal característica desse cara. E o nonce, esse é um número que o minerador, né, o computador que vai criar esse bloco, vai ficar incrementando de 1 a 1 até conseguir resolver o problema. Qual que é o problema? Achar um hash desse tamanho fixo, que tenha uma X quantidade de zeros. Não é exatamente isso, mas exemplificando é isso. Então, como eu falei, se você alterar um pouquinho a entrada, a saída vai totalmente, ou seja, não tem forma otimizada de você achar um hash com 8 zeros no início, 9 zeros no início. Quanto mais zeros no início, mais difícil é. E essa dificuldade é uma informação do bloco. Então, ele pega aquele número, o nonce, junta todas as outras informações do bloco e com essa informação aqui, passa pela função hash para poder achar um hash que obedeça essa quantidade de zeros que ela tem que ter no início. Então, isso é um trabalho assim, muito, muito, muito complicado para o computador. Aí vocês vão me perguntar, mas e esse número de dificuldade? Qual que é a diferença de você colocar que a meta vai ser ter só um zero, 2 zeros, 3 zeros? Por quê? Como a gente viu naquele gráfico anterior dos blocos, pode ser que computadores achem blocos mais ou menos no mesmo tempo. E um bloco que foi achado depois, similar àquele outro bloco, ele não vai ser recompensado. Então, imagina a quantidade de mineradores que trabalham, acha o bloco, um pouquinho, um outro computador simplesmente não é recompensado. Então, na concepção inicial do Bitcoin, o que eles fizeram? Colocar um tempo entre um bloco e outro, para dar tempo para o computador que achou aquele bloco poder propagar pela rede, para evitar que fiquem tendo esses forks, essas divisões de rede. E esse tempo foi determinado com aproximadamente 10 minutos. Só que isso foi criado lá em 2005. Imagina o poder computacional, tanto que já não evoluiu com esse tempo. Ou seja, um computador que na época demorava 10 minutos com uma certa dificuldade, hoje em dia ele demora 1. Então, Satoshi Nakamoto, ninguém nunca sabe se isso é um cara, se é uma mulher, se é um grupo, se é um robô que veio do futuro, pode ser, não descarta essa possibilidade. Que esse homem ele inventou isso
colocou esse número variável de dificuldade, ou seja, a partir do momento que o poder computacional vai aumentando, eles vão começar a achar blocos mais rápidos, a dificuldade vai aumentando, para sempre conseguir manter esse espaçamento de 10 minutos. Então, ok, já descobrimos o hash do bloco, ele foi lá, montou esse bloquinho, apontou para o bloco de trás, decidi mostrar aqui o campo onde ele aponta para o bloco de trás, previous block, e isso é o mais importante da blockchain. Agora, então, aquela árvore Merkle, como é que junta todas as transações num hash só? A árvore Merkle, você pega o hash de cada uma das transações em pares, então, vou pegar duas transações, junta elas, criptografa de novo, você tem um outro hash. Vai fazendo isso de par em par até chegar num hash só. Então, a importância disso é aquilo que eu falei. Se você tentar, como minerador, colocar uma transação fraudulenta lá, falar assim, vou colocar que eu recebi 5 bitcoins aqui de ninguém. Você vai alterar esse hash da transação, você vai alterar tudo, até se alterar lá em cima. Se você alterar aquele hash que é usado em combinação com o nonce para achar o hash, você mudou tudo. Então, essa que é a importância dessa árvore. Então, beleza. Ótimo, já descentralizamos, já derrubamos os bancos, acabou tudo, maravilha, todo mundo só transacionando Bitcoin, está tudo seguro. Quase tudo. E os dados? A gente descentralizou a economia, faltam os dados. O Bitcoin ele se aplica majoritariamente a transações financeiras. E eu tive que colocar esse majoritariamente por causa daquele caso da pornografia, que achava dentro do bloco e tal. Você consegue colocar dados dentro de um bloco do Bitcoin. Só que ele não tem espaço exatamente reservado para isso. Você simplesmente pega uma imagem, pega os bytes, gera um hash e enfia lá dentro de um campo do bloco. Isso você não consegue fazer realmente aplicações com isso. Você consegue realmente enfiar um tanto de dados lá. Apesar que tem empresas que estão dedicadas a criar novas camadas em cima dessas informações para realmente fazer do Bitcoin um computador distribuído. Mas eu, pessoalmente, acho muito complicado por causa da estrutura do bloco dele. Mas então, que surgiu uma nova proposta, que é o Ethereum e os smart contracts, os contratos inteligentes. Na verdade, contratos inteligentes, eles já é um conceito que existe há muito tempo, mas ele é muito bem aplicado à questão da blockchain. E o menino Vitalik, não sei se já ouviram falar dele, que foi um dos idealizadores do Ethereum, com 18 anos, aquele bendito, aquele menino, criou todo esse conceito. Ok, então, como é que funciona a blockchain do Ethereum? Muito parecida com a do Bitcoin. Você tem vários computadores com o programa do Ethereum baixado, validando transação, criando um bloco, apontando para o bloco anterior, maravilha. Só que tem uma diferença. Esses blocos carregam dados, carregam mais informações do que simplesmente saldos numa carteira. E como que ele armazena esses dados? Vamos dar uma olhada agora no bloco do Ethereum. Tem vários outros campos, além do bloco do Bitcoin, mas os mais importantes, ele tem 3 árvores, não só uma árvore. O Bitcoin tem a árvore que simplesmente fala das transações, que no caso do Ethereum seria a árvore de transações, só que ele tem, que na minha opinião é a árvore mais importante de todas, é uma árvore de estados. E isso faz do Ethereum, da blockchain do Ethereum, uma máquina de estados. E é aí que vem o poder dele de ser um computador distribuído. Como é que isso funciona? Esse slide costuma assustar muito, eu vou dando uns focos. Eu fui apresentar para minha mãe e quase infartou. Então vamos começar, vamos entender como é essa árvore. E essa árvore não é uma árvore Merkle, igual a árvore do Bitcoin. Ela é uma árvore Patrícia Merkle, ou Merkle Patrícia. E por que isso é tão importante? Então, uma árvore de estados, ela guarda o estado das carteiras naquele momento. Então, vamos supor, o que é um estado? No caso, o balanço da carteira. Quantos ETHs que tem naquela carteira? Precisa ficar varrendo a blockchain inteira igual o Bitcoin precisa. Ele tem um estado para poder consultar. Então, vamos supor que aquilo ali é uma carteira A77D397. Os hashes da Ethereum são bem maiores que isso, mas para simplificar. Vamos supor que esse é o endereço hash de uma carteira e eu quero saber quanto que tem. Então, eu vou no primeiro nó dessa árvore. Ok, A7. Esse prefixo fala o tipo do nó. Essa árvore ela tem 4 tipos de nó. Tem o nó branch, um nó raiz, um nó folha e um nó que normalmente fica vazio. O prefixo fala o tipo do nó. Então, esse é extensão. Esse nó vai apontar para outro nó. Então, ok, A7. E é
A77, ou seja, nesse nó brand, ele agrupa várias carteiras com o mesmo prefixo num nó só. Ou seja, não vai descendo vários níveis, ele agrupa num nó. Então, eu quero A77. Então, fui ali no 7, cheguei em outro nó de extensão, agrupado. A77D3. Vou para o próximo nó. A77D3, 9. Então, tem nó brand, 9. Pronto, finalmente cheguei na carteira e está lá a informação, valor 0.12 ETH. Então, o sistema chave-valor. A chave, no caso, é o endereço da carteira, que vai sendo organizado na árvore dessa forma, e finalmente você chega no valor. Qual que é a importância dessa árvore ser dessa forma? O Ethereum, desde a sua concepção, já tem uma preocupação, que são os light clients e os light nodes. O que significa isso? Imagina que você quer rodar uma aplicação inteira no computador e cada um dos computadores tem que rodar a blockchain inteira toda vez, para cada transação, para cada processamento. Isso é completamente inviável. Então, desde a sua concepção, o Ethereum já tem a preocupação de ter light clients, que são clientes que não precisam baixar a blockchain inteira para poder fazer certas validações. Só que essa imagem é muito perigosa. E eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei essa imagem pesquisando Ethereum Light Clients. E os Light Clients do Ethereum não funcionam assim. Essa imagem está errada. Os Light Clients do Ethereum, ao invés deles baixarem o bloco inteiro, eles baixam só o cabeçalho. Porque como você tem a compilação de todos nessas raízes aqui que ficam no cabeçalho, você já consegue fazer validações. Você não consegue consultar a árvore, mas você já consegue fazer validações. Então, ele baixa ainda a rede inteira, mas não o bloco inteiro. As árvores ele não baixa, ele baixa só o header. O Light Client do Bitcoin não. O Light Client do Bitcoin ele realmente funciona dessa forma. São as carteiras, na verdade. Elas confiam num nó, num full node, elas confiam num nó para poder pegar a informação. Então, essa representação está certa, mas para o Ethereum não é assim. Eu só quis destacar essa diferença. Naquela árvore de estados, eu falei que um estado armazena um valor na carteira naquele momento. Só que, como eu falei, o Ethereum não tem só carteiras, tem contratos. Contratos inteligentes, ou seja, faltou um campo naquela árvore. Que, além do balance, né, o balanço, o valor que tem naquela carteira, tem um code hash, que é um hash de um código. No caso de uma carteira, esse cara vai estar vazio. Mas no caso de um contrato, vai ter justamente pedaços de código executáveis. Tudo isso dentro de um bloco. Quer dizer, dentro de nós, dentro de um bloco. E aí que é maravilhoso. Então, o que são esses contratos inteligentes? Não sei se vocês estão enxergando bem, mas quando bate o olho aqui, parece um JavaScript. Esse caso aqui está escrito em Solidity. Você tem outras linguagens para escrever smart contracts. Então, são pedaços de códigos executáveis que eles podem executar transações dependendo de certas lógicas, dependendo de certas condições. Vou dar o Solidity, então, que é o mais usado, por ser o mais simples, e o que tem mais suporte também. Você tem estruturas como struct, você tem maps, você tem strings, você tem inteiros, você tem herança múltipla, ou seja, você pode escrever contratos que já têm certas funcionalidades e reaproveitar. Tem uma empresa maravilhosa que escreve contratos reaproveitáveis, que chama Zeppelin, depois se vocês quiserem pesquisar. Então, tem herança múltipla e tem vídeo ETH sob certas condições. Ou seja, vamos supor que eu escreva um contrato entre nós dois, que todo mês eu tenho que te transferir 10 ETH. Todo mês tem que te transferir 10 ETH. Então, a não ser que você não me entregue uma certa caixa, vamos supor assim, que eu tenho como pegar essa informação de que você me entregou essa caixa. Então, ele vai olhar, você entregou a caixa, transfiro 10 ETH naquele mês. Se você tentar transferir 11, não vai, o contrato vai transferir 10. Ah, não entregou a caixa, eu vou tentar lá pegar aquele dinheiro, ele não vai deixar. Então, o contrato ele permite essa execução de transações por meio de certas condições. Então, você escreve o contrato naquela linguagem amigável, que é o Solidity, por exemplo, muito parecido com o JavaScript. Você vai compilar isso num bytecode, e esse bytecode vai ser interpretado pela Ethereum Virtual Machine. É uma Virtual Machine como a do Java, por exemplo. Um tipo de bytecode específico que a Ethereum Virtual Machine interpreta, mas é um bytecode. Isso aqui... minha cara, mas se quiser um bom lugar para aprender Solidity, eu recomendo muito que aprendam CryptoZombies. Gente, isso não é de criança. Parece de criança. É muito legal, mas realmente é um dos melhores tutoriais que eu conheço para aprender Solidity. Eu não vou explorar tanto o Solidity aqui. Justamente os tutoriais são muito melhores do que eu falando e mostrando o código aqui para aprender. Esse é um dos que eu mais indico. Ele tem no próprio site, o próprio ambiente, você não precisa baixar o ambiente nem nada.
No próprio site você consegue ir lá e codificando Solidity, ele vai te dando os passos, você vai montando o seu zumbizinho de acordo com o código que você vai fazendo, e ele realmente aprofunda bem. Outro, depois que acabar o CryptoZombies, um outro que eu indico muito, da empresa que eu falei, Zeppelin, Eternaut. Esse Eternaut é muito legal, porque ele te desafia a hackear contratos, e de uma maneira que você vai se sentir muito hacker, no F12 do browser. Então, o F12 fica lá, só codificando, não tem ambiente nem nada, e ele já pressupõe que você sabe um pouquinho, e ele vai te dando certos desafios. Tem até não sei se vocês conhecem o Rick and Morty, eles usam os personagens do Rick and Morty ali como desafio. E ele vai te dando os desafios e você tem que achar erros no contrato e tentar hackear, quebrar aquele contrato para poder, às vezes, roubar fundos daquele contrato e tudo mais. Isso é muito bom para aprender segurança em contratos. Mas, ok, isso foi para minha sugestão de como aprender Solidity. Vou falar um pouco, então, de tokens de Ethereum. A partir do momento que você tem contratos, esses contratos vão executar pedaços de código. E como eu falei, transações financeiras é simplesmente você somar numa carteira e tirar de outra, somar numa carteira e tirar de outra. Então, o que o Ethereum já facilitou para a gente? Criar tokens parecidos com o próprio Ethereum, são as moedas digitais, que nada mais são do que como se fossem fichas de fliperama. Então, vamos supor que você tem um hot zone, de antigamente, quando usava ficha, que cada um dos brinquedos demandava um tipo de ficha diferente. Então, isso que são os tokens do Ethereum. Você pega Ethereum, você compra um desses tokens, e você pode colocar códigos específicos no contrato desses tokens. Vamos supor que tem uma empresa filantrópica que, a cada transação, ela quer doar parte daquele dinheiro sendo transacionado para uma instituição de caridade. Você consegue colocar esse código dentro do token. Então, vamos supor, eu tenho tokens LUD. Eu criei um token que chama LUD. Todo mundo aqui comprou o meu token LUD. Quando vocês forem trocar entre si, está intrínseco lá no código que a cada transação, 5% vai ser enviado para uma outra carteira que é de uma instituição de caridade. Então, você consegue colocar esse tipo de lógica no código desse token. Isso é muito usado para quê? O principal uso é a governança. Então, para que a governança é tão importante nesse mundo open source, da cripto? Porque a gente não quer que uma companhia tenha total controle do que está sendo desenvolvido. Então, mesmo que a gente tenha criado um sistema na blockchain, a gente não quer ser dono daquele sistema e vamos atualizar da forma que der na nossa cabeça. A gente quer que as pessoas que investiram participem disso. Ou seja, com governança, você consegue identificar as carteiras que têm certo token e dar certos poderes para aquela pessoa, e normalmente é poder de voto. Voto para alterar alguma parte do código, voto para alterar alguma decisão da empresa. Então, a governança está sendo utilizada com os tokens. Outra coisa é recompensa. Então, vamos supor, se você conseguiu acumular tantos tokens no mês, a gente vai te recompensar com um brinquedinho virtual lá, que é um CryptoKitty, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar, criar esse jogo na rede da Ethereum, que quase derrubou a rede inteira. São uns gatinhos virtuais gerados aleatoriamente. Então, você pode dar essas recompensas, porque você consegue identificar pessoas que têm esse token específico. Transações condicionais, que é isso que eu falei, no caso que você quiser colocar regras nas transações, e representar um asset real, que é um tipo diferente de token, que é diferente de uma moeda normal. Então, se eu tiver duas moedas de R$1, as duas valem R$1, são moedas que são fungíveis. E tem uns assets que eles são chamados de não fungíveis, que seriam como obras de arte, por exemplo. Você pode ter duas obras de arte, são duas obras de arte, mas cada uma é única. Você pode ter tokens no Ethereum representando, por exemplo, obras de arte. Aquele token representa uma coisa única no universo. Isso é muito utilizado também. O negócio que eu queria dar só um overview assim, para atiçar a curiosidade, escalabilidade. Então, ainda que o bloco do Ethereum seja bem mais rápido que o do Bitcoin era 10 minutos, vocês lembram, né? Do Ethereum são 10 segundos. Ele é bem mais rápido, mas ainda assim, olha a comparação. A Visa consegue fazer cerca de 2.000 transações por segundo. O Ethereum faz 15. Então, imagina, a Visa só faz transações financeiras. Como é que a gente quer ter um computador distribuído, rodando aplicações mirabolantes, com 15 transações por segundo? Então, os maiores estudos que estão tendo hoje em dia são escalabilidade. Eu queria muito que tivessem mais brasileiros envolvidos nessas discussões, além de ficar só, que token que eu vou comprar, como é que eu vou ficar rico. Isso aqui é extremamente importante e realmente pode mudar o futuro.
Uma das principais atualizações que vai vir para o Ethereum para endereçar a questão da escalabilidade é o Plasma. O que o Plasma vai acrescentar nessa rede? Chains. São redes paralelas. O que é uma sidechain? Vamos supor que você tem a rede principal aqui do Ethereum, só que você precisa fazer algumas transações que são muito específicas do seu negócio, que todos os computadores de Ethereum do mundo não precisam ficar sabendo daquelas suas transações. Você consegue criar uma rede paralela, você paralisa o estado. Lembra que é uma máquina de estados, né? Então ele grava o estado na árvore de estados. Você paralisa aquele estado das suas informações, cria uma rede paralela, faz suas transações, 1 milhão de coisas. Em certo momento, você fecha aquilo ali, pega o resultado e volta para a rede principal. Ou seja, você poupou milhares e milhares de computadores no mundo de ficar processando suas transações e dedicou apenas alguns para isso. Então, quando você consegue ter essas sidechains, você livra muito a carga da rede principal. E essa é uma das principais propostas do Plasma. Gostaria de dar alguns exemplos práticos de como que isso está sendo aplicado hoje em dia. Já faz alguns anos, a IBM assinou uma parceria de descentralização das coisas. Eles chamam assim que seria um passo a mais do IoT, da internet das coisas. Por exemplo, no IoT, sua máquina de lavar percebeu que acabou o sabão em pó. Ela vai lá na Amazon e compra mais sabão em pó, chega num drone, um sabão em pó na sua casa. O que eles querem dar um passo a mais com isso? Não precisa ser a Amazon. E não vai cair no seu cartão de crédito. Você vai ter saldo em criptomoeda numa conta. E quando acabar o sabão em pó, a máquina vai escolher o melhor preço, no melhor lugar, da melhor forma para comprar esse sabão em pó. Acabou a centralização da Amazon. E é essa a proposta que eles estão trazendo. Essa semana saiu essa notícia do Mercado Livre Arripio. A Arripio é uma corretora argentina, mas que tem operações aqui no Brasil também, de compra e venda de moedas digitais. Mercado Livre, isso já está real. Você consegue sacar Bitcoin. Você pode pegar o seu saldo do Mercado Pago, que é a operação do Mercado Livre para lidar com o crédito, quando você vende e tal. Você pode pegar o seu saldo do Mercado Pago e sacar em Bitcoin. Saiu isso essa semana. A Alctus, que é a empresa que eu trabalho, a gente está fazendo uma plataforma de investimentos, e essa plataforma de investimentos é na blockchain. A gente não dá sugestões de investimento. Nós não queremos ter essa responsabilidade. A gente conecta pessoas que querem investir em criptomoedas de forma responsável e as pessoas que são boas de sugerir investimentos. E a gente conecta essas duas pessoas de uma forma transparente. Por que eu falo de uma forma transparente? É muito comum você pagar um cara que se diz expert em investimentos para falar bem de um certo asset, falar assim, eu vou te dar 20 mil dólares aqui, recomendo as pessoas a comprar. Como nossa, em cima da blockchain, não tem isso. Não tem como você comprar experts por fora. Toda a negociação é feita na plataforma. E ajuda a investir em criptomoedas de forma consciente e responsável com os algoritmos que esses experts vão disponibilizando na plataforma. Quem quiser saber mais informações, pode falar comigo. Eu estou sem cartão, salva nas árvores. Pode entrar no site. Não, em plena era digital. No início, só criptomoedas. Só porque, como é na blockchain, a gente precisa que esse asset esteja na blockchain. Só que tem um movimento acontecendo de tokenização de assets reais. A gente precisa que toda uma regularização seja favorável em relação a isso, que você consiga ter aqueles tokens que eu falei do Ethereum representando um asset do mundo real. Uma ação, por exemplo. Uma ação da Amazon. Isso está acontecendo. E a partir do momento que isso for acontecendo, a gente consegue ir agregando. Gostaria de dar mais um exemplo também de status, porque imagino tudo que você fazer de transação você precisar do computador. E hoje em dia as principais carteiras são no computador. O status vem com uma carteira em ETH no celular. Que você consegue entrar, você consegue interagir com todas as plataformas da blockchain do Ethereum por ele, e ele também tem conexão com corretoras. Você ainda consegue comprar o ETH para poder usar suas aplicações direto no celular. Esse é um projeto fantástico, ele tem outros tipos de estudos em relação à blockchain. Recomendo muito que dê uma olhada. Um dos mais respeitados que tem do meio. Paraty, o CEO do Paraty, ele é brasileiro, chama Felipe. É um projeto muito interessante de streaming de vídeo, descentralizado. Eles usam uma aplicação que chama IPFS, que essa aplicação permite armazenamento de arquivos de forma centralizada, ou seja, lembrando um pouco do BitTorrent, você
consegue ter pedaços do vídeo, por exemplo, armazenados de forma descentralizada e renderizar isso em qualquer player. E a monetização também ela é mais justa. Não sei se todo mundo aqui acompanha muito youtubers e tal, eles vivem reclamando que a monetização não está justa, que o YouTube fica escolhendo a dedo, fica censurando sem nenhuma regra, o tal do algoritmo mirabolante do YouTube que nem sabe como é que funciona. Aqui, essa monetização ela é muito clara, muito transparente e é diretamente relacionada à popularização daquele vídeo. Não tem, a Paraty não tem como influenciar a monetização de um produtor de conteúdo. E o que vem mais por aí de novidade? Proof of Stake. Depois de eu explicar todo esse trabalho do computador, que tem que achar o número, incrementar, achar a hash, daqui a pouco vocês vão esquecer tudo isso, porque o algoritmo vai mudar. O Proof of Stake, que o Ethereum vai atualizar com a atualização do Casper, o Proof of Stake, ao invés do computador ficar tendo esse trabalho de achar um número, ele vai mudar para ser proporcional ao quanto de Ethereum você prende no sistema. Como assim? Você não vai precisar mais despender milhares e milhares de dinheiro e tal no computador para ficar processando. Você simplesmente tem que pegar uma quantidade de Ethereum, prender no sistema, ele vai sortear, mas proporcional, achamos proporcional a quem tem mais Ethereum preso lá, vai sortear um computador para achar aquele bloco. Ou seja, não tem aquela competição de achar bloco. Aquele computador acha o bloco, podem validar. Mas tem muito mais a explicar ainda sobre o que é esse Proof of Stake. Mas eu recomendo muito a pesquisa e a leitura sobre isso. State Channels é uma outra proposta também para escalabilidade, além das sidechains do Plasma. State Channels ele pega algumas transações que não precisam ficar na blockchain e faz isso off-chain. Então, você está precisando fazer algumas transações muito específicas da sua aplicação, você faz isso off-chain, processa e devolve para a rede principal. Isso são State Channels e muito mais. Então, tem o do Ethereum. A comunidade está muito no Reddit. Então, tem a comunidade /Ethereum, ETHDev, ETHTrader. Grande parte das discussões acontece lá no GitHub. Você entra nos GitHubs dos projetos, tem 1 milhão de discussões e comentários dentro do GitHub e no Twitter. E para encerrar, esse menino Vitalik, que com 18 anos, criou toda essa complicação. O que ele fala? Se a cripto for bem sucedida, não é porque ela dá poder a pessoas melhores, mas porque ela dá poder a instituições melhores. Então, as instituições que estão mais com essa vontade de tirar esse poder centralizador e disponibilizar isso mais open source e transparente para o mundo. Vitalik Buterin. É isso, gente. Muito obrigada.